Você gosta de contos de fada? Já ouviu a história de Joãozinho e Maria? O que os pais fizeram com eles? Pegaram aqueles meninos e deixaram lá no meio da floresta. E o que aconteceu? Morreram de inanição? Ou criaram, aprenderam a gerar a própria força que continha a sua história? Desde o momento que eles saem de casa, o Joãozinho já sai ali deixando uma trilha para voltar. Pelo menos foi assim que eu ouvia essa história. Multimilionária. Dentro do seu papel, da sua missão de colocar o seu filho para a vida, de impulsioná-lo a construir a própria história, a própria família, a seguir na direção da família de destino, como você tem agido hoje? Quais têm sido as suas estratégias, a maneira que você encontra de fortalecer o seu filho para que ele tenha êxito, sucesso na vida que ele vai construir? Bom, as intenções nem sempre vão trazer o resultado. Mais do que ter boas intenções, é preciso ter boas estratégias. Quais são as que você tem usado hoje? Muitas vezes ouvimos dizer por aí que cada vez mais os filhos adultos têm ficado nos seus lares. E a maioria dos lares são desestruturados, o que afeta muito na criminalidade, no uso e abuso das drogas ilícitas ou até mesmo nos remédios para dormir, que muitos nem consideram drogas, mas são sim. Eles aceleram você para durante o dia funcionar e à noite te faz relaxar o corpo para conseguir dormir. E muitos desses filhos, como tem sido as emoções deles, como está sendo a maneira que eles têm se visto diante do mundo, diante da sociedade, como eles têm se posicionado. Talvez seja você mesma, multimilionária, que ainda não deixou cair as escamas que dizem para você que você não é capaz, que você não pode, que você, inclusive, não tem permissão para seguir. Mas, entre ter permissão e realizar, o que você tem feito da sua vida hoje? Onde você tem buscado apoio para progredir? Qual tem sido o ambiente, a ambiência que tem estruturado o seu desenvolvimento? Bom, os contos de fada trazem grandes ensinamentos por trás. Algumas vezes eu já critiquei falando: e essa historinha aí foram felizes para sempre. Se depois daquelas lutas de vencer as dificuldades, ali no frigir dos ovos as pessoas se casam e são felizes para sempre. No caso de Joãozinho e Maria, que eu quero considerar hoje aqui com você, eles passam por todos aqueles desafios com a bruxa ali, para salvarem a própria vida, para sobreviverem. E aí depois, eles se revoltam contra aqueles pais que os deixou ali no meio da floresta? É isso que acontece na história? Não. Eles aprendem, descobrem a força que tem. Claro, eles têm uma estrutura interna, e essa estrutura interna, ela aflora e vem para o externo, para o que é aparente, para o que os outros veem, a partir do momento em que o desafio surge. Você precisa crescer, se mostrar e se posicionar. O seu posicionamento hoje, multimilionária, depende muito das estruturas que você está criando ao seu redor. Você está preparada, pronta para seguir? Olha, aqui no Instituto Mãe de Milhões, nós ajudamos você, nós apoiamos, na verdade, você, porque entendo que quando a gente ajuda, muitas vezes traz aquela mensagem de que você não é capaz de fazer, mas quando apoiamos, nós só geramos o direcionamento para trazer clareza para o caos que muitas vezes se instalou à sua volta e que não deixa que você enxergue o potencial que tem à sua frente, os recursos que você pode usar para se fortalecer e para ter um posicionamento exitoso, de sucesso na vida. Vem conosco, aqui nós vamos estruturar um plano de ação para a sua realidade, conforme as suas forças. Nós aqui, enquanto mães, que somos gestoras, que alicerçamos lares, que alicerçamos empresas, que trazemos boas ideias, vamos juntas sentar e assim, lado a lado, desenvolver em nós habilidades que vão nos fazer ser cooperadoras umas com as outras para que a nossa sociedade esteja muito melhor. Vamos impulsionar nossos filhos a irem para a vida. Vamos criar estratégias hábeis, capazes, eficazes de fazer com que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, nos façam pessoas bem-sucedidas. Porque quando uma pessoa é bem-sucedida, quando a sua descendência, quando aquilo em que ela investiu energia vai muito além de onde ela foi. O próprio Cristo disse isso: e fareis coisas
maiores ainda do que eu já fiz. Assim é a verdadeira mãe, aquela que torce, aquela que ensina, instrui e estrategicamente se alicerça com o apoio de outras mães, para que os filhos todos façam uma sociedade cada vez melhor. Não importa de onde você esteja olhando agora, não importa o caos à sua volta, tem jeito. Vamos